esse necessária, assunto. não adianta. A gente é curada para curar, É né? isso Então, aí. É. não dá para ficar quieta. Mas aí, esse trabalho do Caminho da Felicidade, ano passado não teve. Esse ano estava marcado, mas aí, pelo jeito... Falar que é depressão, esses sentimentos. Ai, às vezes a gente tem uma tristeza, às vezes tem uma melancolia, às vezes está passando por um momento escuro da vida. E aí tudo agora é depressão, né? E o que você acha assim? Eu queria falar para elas sobre esclarecer, né? Falar primeiro da depressão emocional e fazer o link com a depressão espiritual, né? Os fatores que levam a gente à depressão e a gente bater um papo em relação a isso primeiro, para depois a gente entrar na espiritual, né? Que a gente sabe que tem o link aí, e nas soluções que a gente pode dar. Uhum. Então, a tristeza, ela tem um objeto definido, né? Então, assim, eu fiquei triste porque eu cortei o cabelo e não gostei. É, isso aí. Eu fiquei triste porque eu engordei. Eu fiquei triste porque eu emagreci. A gente No fica caso, eu muito engordei triste porque mesmo, engordou. desesperadamente. Mas Não, nessa se eu quarentena eu ainda engordei fosse, um eu quilo vou e por aí. meio. Eu descobri por que a gente engordou no propósito de açúcar primeiro. Ah, Sabe por quê? ah, Lembra que você falou assim, lembra? não, eu tô tirando açúcar, mas eu engordei. Porque a gente come mais massa e a massa vira açúcar no nosso organismo. A gente Pois não é, a queima gente se caloria. sabota, né? A gente se Pois sabota, a gente vai é. lá e se sabota. Pois é, aí É, eu tô em casa, tô de esposinha, né? Fazendo de vontade de todo mundo. E é uma comidalhada que não para. E somos faz isso, duas. mãe, faz aquilo, amor. E Nunca aí, lavei tanta louça. exatamente, eu não tenho nem vontade de fazer minhas unhas. Eu vou fazer minha unha pra quê? Tá curta. A sua tá linda, meu bem. Não, tá cortada, tá toda cortada. Consegue nem Eu tive crescer a que cortar a bichinha. minha também. Eu falei, não tem nem ânimo de fazer, porque eu não saio da cozinha o tempo todo na cozinha. E... Mas amém. Mas aí, voltando, né? A tristeza Tem um tem objeto um definido. objeto definido. A angústia, ela não tem um objeto definido. É, A angústia é algo mais. Né? É aqui. algo que vai além. É algo que a gente, às vezes, tem dificuldade de colocar em palavras. Né? O que você está sentindo? Não sei, eu estou com uma angústia. Coisa me apertando, né? E por exemplo, eu fui uma criança muito angustiada. Era exatamente isso. Eu não tinha um objeto definido. Eu não sabia por que eu estava angustiada, não sabia por que eu chorava, não sabia por que eu lidava com tanta tristeza dentro de mim. Porque assim, tá tudo bem, tem comida na mesa, eu tinha até um certo conforto. Meu pai e minha mãe eram separados, mas assim, eu não sabia dizer isso, né? Não sabia dizer assim, eu tenho falta do meu pai, eu preciso da minha... Sabe, eu não tinha isso é, amadurecido em mim. Mas eu lidei assim com muita angústia. O problema de você ser uma criança angustiada, e isso aí é uma experiência, né? É porque você aprende a lidar com a angústia e os comportamentos de você vicia nele. Né? É, Então, você vai para a adolescência, que é uma fase muito complicada, né? Que você tem que lidar com muitas coisas, e você já aprendeu a ser angustiada lá, o que lhe resta se não ser angustiada aqui? é. Né? Então, passei uma adolescência muito angustiada, com ideações suicidas, e achei Jesus. E aí a gente simplifica tudo, né? Porque a gente conversa com alguém que já pensou em suicídio, que diz que pensa em suicídio, e aí a primeira coisa que vem à mente é assim, você precisa de Jesus. Você tá assim? Começou a pensar assim, que a vida não tem cor, parece que tudo tão sem brilho. Não tem força, não tem um ânimo, né? Começa assim. E É, aí falta de sentido, né? Muita falta de sentido. isso. E aí você fala, você precisa de Jesus, você precisa conhecer Jesus. Se você conhecer Jesus, tudo muda. Mas aí a gente conhece Jesus. E aí a gente chega e começa a viver na casa de Deus. E aí você descobre um monte de gente ruim demais da conta aqui dentro, que ama Jesus. Né? Igual eu era. Que é justamente o tema do Caminho da Felicidade. Porque tudo bem, eu vivi numa família desestruturada, tudo bem,
a minha mãe, ela tem problemas psiquiátricos, então, assim, ó, é uma coisa muito difícil de lidar com ela, né? Foi muito difícil de viver uma infância com ela, uma adolescência com ela. E a gente entende essas coisas todas, mas aí agora vem Jesus, agora eu amo Jesus, agora tem o Espírito Santo, e porque aí a crise, ao invés de diminuir, ela aumenta. Porque então não tem solução. É porque no Porque início, né, é aquela, ai, primeiro amor, aquela coisa, né? Achei a solução. E aí você vai vendo que aquilo que é sentido, ele vai vindo aos pouquinhos, aí você vai remediando com alguma coisa e outra, né? Quando é novo convertido, a gente não tem aquela noção de intimidade com Deus, né? De curar as feridas, né? E aí aham, passa por isso aí que você está falando. é isso aí. Então, assim, eu cheguei a uma época da vida que aí eu me percebi crente, líder, Ah, né, amando muito Jesus, feliz num casamento, com filhos saudáveis, sem passar aperto na vida financeira e extremamente infeliz, né? Então, a felicidade, ela é um estado de alma, né? E, e essa coisa da busca constante pela felicidade, né? Eu acho que isso prejudica muito tudo. uhum. Essa coisa de você viver querendo a felicidade, isso estraga a gente. Tudo bem aí, Dani? Que é isso que tá toda hora entrando, virando a câmera? Falei, gente, que tá vendo? Não é você que Sai do está pensando foco, aí, não? mulher. Bem, Ah, pode deixar que eu nem não vou sei ficar mais onde eu deprimida, não. estava. Nem um pouco. Nem... A câmera virou sozinha. Que louco. Então, assim, muitas pessoas estão assim, às vezes dentro da igreja, vivendo na igreja, vivendo essa situação de grande insatisfação. E aí não tem como não linkar com o espiritual, né? É, Porque eu, por exemplo, eu vivia nesse casamento, infeliz comigo, com medo de ser abandonada. Sempre fui amada. Olha a loucura da nossa mente, né? Eu sempre, é. sempre fui amada. Eu nunca vivi uma crise no meu casamento. Ele sempre externou, ele sempre foi um homem carinhoso. E eu vivia com a sensação de que seria abandonada a qualquer momento. E eu lembro, quando eu costumo dar esse testemunho, que eu tinha uma cama, que nessa época, acho que todo mundo tinha essa cama, era uma cama oval de mogno. Ela É. tinha um pedaço de espelho. E como Satanás usava aquilo para acabar comigo, né? Porque quando eu olhava para o espelho, que eu me via, né? Muitas noites eu chorava, porque eu pensava, meu Deus, eu sou uma pessoa tão feia, que o dia que ele olhar para mim e me descobrir, e Ele a vai sair escama correndo. dele cair, ele vai me abandonar. Então, assim, eu vivia buscando histórias na minha cabeça para ser infeliz, né? Então, um dos capítulos do Caminho da Felicidade é justamente isso, é a tristeza como prisão. Porque a tristeza é uma prisão. Quem aprende a ser triste, não importa a situação, a pessoa dá um jeito de entrar lá dentro da tristeza. A É. pessoa busca motivos para ser triste, para ser infeliz. Então, ainda que a pessoa não tenha, por isso que eu falo que é um comportamento que vicia, né? Ainda que a pessoa não tenha, a mente vai lá, dá um nó e volta para aquilo que ela já conhece, que ela já está acostumada. Já está acostumada a ser pobrezinha, já está acostumada a ser tadinha, já está acostumada a sofrer. Aquele sentimento eu já sei qual é. Então, de certa forma, ele é confortável para mim. Eu vou lidando com aquilo, vou empurrando com a barriga. E aí, É. no meu caso, o que aconteceu foi que, por conta de uma liderança na igreja, né, essa ferida ficou muito aberta, né? Alguém que achava que eu atrapalhava a vida do meu marido. E aí, essa Meu pessoa que Deus. lidava com essa ideação suicida, então isso assim, isso ficou tão forte que transbordava, né? Então, o que eu consegui esconder, não deu mais para esconder, porque então eu vivia chorando, eu vivia muito mal, eu fiquei muito transtornada. As E aí, suas, as suas expectativas, aquilo que você pensava, tipo, se confirmou, né? Porque agora uma pessoa de fora tá achando que você tá exatamente, atrapalhando, né? exatamente. Então, para alguém que está atrapalhando,
né? E vai fazer o quê? Morre! Morre! Por que que não morre? Jesus me leva. A gente que é crente não pode se matar. Aí crente fica assim, ó, Maranata! Ora vem, Me leva, Senhor! Jesus. Suicídio Mas, gospel. mas como Deus usa tudo para o bem, essa pessoa que abriu uma ferida, na verdade, ela foi uma libertadora minha. Porque através dessa dor, eu fui obrigada a transbordar. E aí, então, o meu marido descobriu o que se passava. Porque até então, ele não imaginava o que se passava dentro de mim. Que essa é E uma aí eu... característica, né? De quando a gente começa com esse estado depressivo. Você se ostraciza, você não fala pra ninguém, né? Exatamente. Eu passei por uma outra situação muito grave, assim, quando eu estava grávida do meu primeiro filho. Porque eu tive muitos problemas, né, na gestação, e a minha vida toda parou, e eu fiquei num repouso absoluto, né? Então, eu tinha que tomar banho na cama, eu tinha que usar comadre, né? Então, muito jovem, né? 20 anos, assim, foi difícil. E aí, como eu era muito agitada, a minha vida parou, eu comecei a ficar muito deprimida. E, na verdade, essa história dessa depressão foi anterior à minha libertação. Eu passei por essa história da depressão da gravidez. Eu já tinha a Isabela quando eu fui liberta. Mas eu lembro que eu não podia falar. Porque se eu falasse, era assim. Se eu cogitasse falar na minha mente que, olha, eu tô ficando muito angustiada, tem alguma coisa errada aqui, a sensação que eu tinha é que a depressão chegava mais depressa. Olha que É. coisa do inferno. Aí você passa a ficar com medo de sentir aquilo. É aí você sente aquilo. É a Isso. pior coisa. E aí você não fala nada pra ninguém, porque se eu falar vai piorar. Se eu falar, o negócio fica maior. Então, É. assim, é um círculo vicioso, né? Que você fica preso, parece uma teia de aranha, que você fica preso ali naquela teia, né? Satanás é o autor da teia, porque Exato. tem coisas que são físicas, sim, que são biológicas, a gente já sabe até que tem pessoas que têm propensão a uma depressão, né? Um estado químico daquela pessoa, genes, né? Um Uhum. DNA ali que propicia que a pessoa vivencie a depressão mais do que o outro ali, Outras por exemplo. pessoas. É. Mas é inegável a ação espiritual, né? É inegável. Assim, eu que passei por alguns momentos assim, eu sei que é inegável. Quando mais à frente, né? Graças a Deus a situação do Isaac resolveu, e aí sempre empurrando com a barriga, né? Resolveu aqui, eu comigo mesmo. Sendo líder, ainda mais sendo líder, como é que você vai tratar disso Líderes às tem, claras? Tem né? Para que pessoas que você dependem de conta? mim, né? É. Que você conta. E aí, quando isso aconteceu, eu falo que eu faço ministério, aniversário de ministério junto com o aniversário de libertação. Porque foi no dia, na semana, que nós íamos ser ordenados ao ministério pastoral. Então, naquela semana, as coisas estavam borbulhando muito, eu não parava de chorar, e aí ele quis saber, ele se assustou quando soube de todos os planos que eu tinha. E então, ele começou a orar comigo. Ficou muito sem saber o que fazer, né? Porque na É, verdade, como é você lida, assustador. né? Como é que você ajuda? Como é que você... Né? E ele só orava comigo. E aí, quando foi no dia da ordenação, no sábado da ordenação, a Soraya Juncker ministrou na nossa ordenação a Eu palavra. lembro da tua ordenação. Foi, Lembro. foi no Laria? Não, né? Não, foi na igreja de Irajá. Foi lá na igreja de Irajá. E aí, ela, quando acabou de ministrar, a ordenação tinha sido a primeira coisa. Aí teve a ordenação, ela ministrou a palavra e no apelo ela falou, olha, eu sinto que pastoras precisam ser curadas aqui. Então eu quero É. convidar as pastoras para subirem no altar. Nossa, Né? aquela E aí eu já palavra era dela. pastora, porque eu tinha acabado de se É, de ordenar. ser ordenada. E aí eu subi ao altar e ela falou, agora os pastores, os maridos vão ministrar cura sobre a vida das suas esposas. E porque eu tinha contado, e porque eu tinha aberto a minha boca, e porque eu tinha falado, ele pôde orar especificamente
sou da minha vida. E Exatamente. naquele dia eu fui liberta daquela atuação maligna. É claro que isso é um processo, eu estou resumindo tudo aqui. Depois tiveram outros processos de eu perceber que se eu der mole, eu sou jogada para lá, né? Então, assim, eu conheço o caminho e eu tomei uma decisão. Eu não ando mais nele, não quero saber disso. Então, Você assim, eu conhece o caminho do percebo abismo e o caminho da cura. isso. E porque eu conheço o caminho da cura, agora eu posso escolher. Houve uma época que eu não podia escolher. Houve uma época, assim, que eu só enxergava aquele outro caminho ruim, aquele caminho... Então, assim, hoje eu consigo escolher claramente, né? Então, assim, eu até me permito... O choro pode durar uma noite. Mas a Eu até alegria... me permito uma noite, porque eu aprendi isso com o Espírito Santo. A nossa tristeza, ela tem que ter hora para acabar. Então, você precisa determinar a hora da tua tristeza acabar, a hora do luto acabar, né? O que você vê? Tem gente que perde pessoas muito queridas e que passam a vida inteira no luto, né? Então, assim, a pessoa precisa determinar a hora. Essa hora aqui eu vou chorar até esse dia aqui. Eu fiz isso Até com meu porque... avô. Meu avô morreu agora ano passado, sofri muito, que foi meu pai, ele que, né? Foi. E aí eu fiquei muito ruim 4 dias. Sem pensar assim, como que eu vou viver agora? Uma coisa completamente louca, porque eu já vivia longe do meu avô morava em Saquarema. E eu, mas a representação dele é mas a muito grande. representação é muito forte. E eu lembro que eu perguntei pro Cristiano assim, como que eu vou viver agora? O que eu vou fazer da minha vida? E ele, terapeuticamente, ele respondeu para mim, não sei, mas a gente vai descobrir junto. Então, assim, eu percebo que a aceitação, né, quando você tem alguém que te aceita, não alguém que te julgue, né, não alguém que te jogue na parede, mas alguém que te aceita, isso pode ajudar muito mais do que, né, alguém que conhece tudo, que fala, eu sei, nada. É verdade. Né? Então, porque essa decisão do sai dessa lama, jacaré, essa decisão é pessoal. Né? Eu tomei essa decisão. Eu não fico mais na lama. Não adianta que eu não vou para lá. Mas é uma decisão pessoal de cada uma de nós aqui, você que está nos assistindo. Você precisa tomar essa decisão. Porque não há quem possa fazer isso por nós. Não há quem... Isso é muito doloroso, porque quem está na depressão queria uma mágica. Né? Queria que alguém fosse lá, tocasse e tudo mudasse. Tem gente que queria ficar endemoniado. Né? Ora pro demônio sair. Mas não é demônio. A maioria das vezes não é demônio. Até tem uma opressão ali funcionando, trabalhando, mas não é uma ação demoníaca, não. É uma ação comportamental de uma escolha que precisa ser reestruturada ali. Cineida, eu também decidi. Cineida, amiga, que saudade! Cineida! É verdade! Eu também decidi, ninguém fere mais meu coração, é isso aí. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa sabe? aqui. Eu não sei você. Acho que não sei se você já fez. Já fez 40? Não, né? O que você acha? Fala pra mim. Não, claro que não. 42, meu bem. 42. Tá linda. Então, eu percebo que depois dos 40, a gente não fala melhora isso. muito. Você não achou? Fala. Eu achei que depois dos 40 eu melhorei tanto. Eu tô muito mais resolvida, muito mais decidida. Sim, a gente parece que não liga mais, né? A gente não liga mais para alguns formatos, alguns padrões do tipo. Eu já cheguei até aqui, porque esse problema da autoaceitação, ele é muito ligado à depressão, né? Porque fica um vazio emocional muito grande quando você não tem identidade. E o primeiro passo para você cair numa depressão é você não saber quem você é, o que você gosta, né? O teu valor, na verdade. E aí, quando a gente cai nisso, é muito complicado. Quando a gente faz 40, eu tenho uma tia que ela dizia assim, eu era recém-casada, aí a gente conversando, batendo papo, aí eu voltei da lua de mel, o que as tias perguntam, né? E aí, como é que foi? Aquela coisa, né? Aí eu falei, não, foi maravilhoso. Eu sempre fui muito reservada, assim, nessa área e tal. Aí ela falou assim, minha filha, você tá pensando que é bom agora? Bom é depois dos 40. Porque com 40, você sabe quem você é, você sabe do que você gosta e você é uma mulher liberada.
para fazer com autonomia, para fazer tudo que você deseja. Então, uma parte muito importante que eu vejo assim nesse teu processo é o que, na verdade, é uma das alavancas assim para sair da questão da depressão, que é o autoconhecimento, né? Você saber o teu valor, saber, né, quem você é muito importante. Eu queria falar o seguinte, para quem está assistindo aí, que está participando, está muito legal, Botox a gente precisa, tá valendo. Preciso, Depois gente, eu vou fazer inclusive, me ajude de Não, oração, que eu preciso de um vai fazer, patrocínio Gemma. para Botox. Não, nem vou te falar da treta que deu daquele que eu, né? Eu vou fazer Ah, uma live só para contar a minha treta do Botox. Vocês meu querem? Deus. Nossa, foi uma treta, vocês não fazem ideia. Se arrependimento matasse, eu já estava na glória. Mas Meu amém, Deus glória a do Deus. céu, e fui eu que indiquei. Pois é, debaixo da tua palavra eu lancei a rede. Mas foi uma Amiga, me prova perdoa. nas Que férias. coisa. Não, mas aprendi muita coisa, você não tem noção. Eu vou fazer uma live só para falar do Botox, aí eu te chamo para a gente fazer junta. Tá. O que acontece aqui? Muita gente que está escutando assim, tipo, realmente a gente tem que tomar uma decisão e tem muitas questões emocionais, mas existe também aquela tristeza, aquela melancolia, né? E aquele estado de desânimo que é fruto de outras coisas. Fruto de uma alimentação ruim, péssima, fruto de falta de lazer, fruto de uma Falta de mulher que é sono. falta de sono, muito complicada, muito metódica, perfeccionista, hormônios, neurotransmissores. Então, existe toda essa parte, a gente sabe. O problema é quando essa parte ela é negligenciada, aí ela vai se tornando também uma bola Crônica, de né? neve. Por exemplo, você falou dos 40. Eu tô numa coisa assim, ai, só o sangue. Depois que eu fiz 40, eu comecei a ver que a TPM, agora meu marido fala assim, não existe TPM para você existe o TPM, TM e TMP, tensão menstrual pós, a Meu tensão Deus, menstrual e a tensão pré. que Por fúria de quê? Satanás. Pois é, eu percebi que eu ficava chorosa. Eu sou uma mulher super guerreira. Eu sempre fui pra frente, sempre fui animada. E quando chegava assim, uns 10 dias antes da menstruação, eu ficava assim: ninguém me ama, ninguém me quer, não dá tudo errado. O ministério tá dando errado, tá tudo errado. Será? Aí a primeira pergunta que a gente faz é: será que eu estou ficando com depressão? Graças a Deus, meu marido é psicólogo. Ele, não, minha filha. Existe a tristeza que é normal. O problema é que todo mundo fala hoje que tudo é depressão. Como tudo numa época da vida foi TDAH, né? Tudo numa época da vida como é que é? Autismo, tudo é depressão. Não, nem tudo é depressão. O homem Toma no sentir clínico geral e tristeza. volta com esse diagnóstico que tá Não, deprimido. você já volta com Rivotril, né? Para É. tomar de noite, para dormir, né? Aham. E aí eu queria abordar com vocês aqui essas questões também, porque a gente tem mais 10 minutos. Se a live ficar muito, muito, muito boa, o que a gente vai fazer? Que ainda tem algumas coisinhas para falar. A gente sai, depois a gente volta para terminar uns 10, 15 minutos aí que faltar, tá bom? Combinado? Tá Porque eu bom. queria deixar gravado. Algumas coisinhas assim, por exemplo, dessa tua história, muitas outras mulheres, eu sei que tem histórias, né? Essa tristeza que você falou, a tristeza ela tem um destino, né? Você tem um alvo ali, a tristeza é aquilo ali, tem um objeto definido. Mas tem coisa que você não tem um objeto definido, você tem um problema orgânico e não tem nada acontecendo, como você estava falando. Poxa, eu sempre fui amada, meus filhos maravilhosos, não tinha problema nenhum, né? Mas aí ela tem algum desequilíbrio hormonal ou genético, a mãe era, a avó era, ou aconteceu uma perda, um luto que ela não superou, alguma coisa, um acidente. Eu percebi que eu fiquei assim, depois que bateram no meu carro, já bateram no meu carro 2 vezes, em 2 carros diferentes. E eu senti que eu fiquei mais, assim, temerosa, sabe? Mais para baixo, quando eu ia ter que dirigir, assim, longas distâncias. E aí, se você vai deixando isso acontecer, fica aquela coisa assim, cara, eu não fiz nada de errado, minha vida tá maravilhosa, eu sou uma ingrata.
E isso começa a ficar te levando para um Isso sentimento aumenta de a crise, culpa. né? Isso aumenta a Aumenta a crise. crise. Que, caramba, que loucura é essa? Não tem nada Aliás, acontecendo. essa é uma das coisas que não se deve dizer para um deprimido. Por que você está deprimida? Sua vida é tão boa. Maravilhosa! Não, nunca diga isso para alguém que está passando pela Então, depressão. levanta daí, vamos curtir a vida, levanta daí, né? Sai dessa lama, jacaré. É Não isso dá para aí. fazer Não isso. funciona, não funciona. A pessoa se sente pior. Justamente, tá todo mundo vendo que a minha vida é boa e só eu que não reconheço. É o que você falou, a culpa vem com força. É. Na parte espiritual, né? O Cote fala algumas coisas muito legais. Eu queria indicar esse livro aqui para vocês. Você já deve conhecer. Raízes da Depressão, né? Do Cote. É muito bom, excelente. E ele fala aqui de várias causas. Por exemplo, você falou do luto. Eu abordo muito a questão do luto e eu tenho pessoas que eu trabalho com a questão do luto que elas realmente decidiram viver uma vida para a memória daqueles que já se foram. Primeiro que a pessoa não aceita, né, a perda, ou seja, ela não aceita a soberania de Deus. Ela acha que Deus podia ter deixado mais um pouco aquela pessoa e que Deus foi injusto com ela, né? Uma outra coisa é que se você não tem esse tempo definido, né, para viver o luto, mas espera aí, eu tô viva, isso se torna uma idolatria, porque isso acaba sendo um culto aos mortos. E eu achei muito importante da gente abordar isso, essa questão do luto, né? Você já teve experiência com essa questão do luto? Então, eu perdi pessoas importantes, assim, de verdade, né, que mexem com a estrutura. Eu perdi o meu pai e perdi Sim. o meu avô. Quando eu perdi o meu pai, eu era muito novinha, eu tinha 6, 7 anos, então eu percebo que o meu pai me fez falta na adolescência. Mas na infância, a criança não entende toda a complexidade, né, É uma que necessidade acontece. sentida, na verdade, né? A criança tem a necessidade sentida, ela não sabe dizer, né? Isso. E até porque, como eu tinha meu avô, né? Eu acho que uma das Supria. coisas que meu avô fez, querendo fazer o bem, mas que me fez mal, é que ele me criou como filha, mas ele nunca me deixou chamar ele de pai. E eu queria muito Hum, chamar chamar de ele de pai, pai. né? Né? Então eu lembro de eu tentar algumas vezes chamar ele de pai e ele dizer para mim assim: filha, eu não sou seu pai, você tem pai. Né? Então, assim, eu tentei umas 2, 3 vezes e aí eu vi que não foi, né? Eu era muito pequena e ok, eu fiquei sem pai. E Que confuso, né? que Você tem um pai que não confuso, aparece, né? que E tem um que confuso. aparece que não é pai. Olha, Exatamente. E ele foi meu pai, ele fez todo, ele de me sustentar, a me suprir emocionalmente, a me botar para dormir, a dançar a valsa dos meus 15 anos, a estar no dia do meu casamento, a pagar tudo. Ele foi meu pai, né? claro. Mas eu entendo que uma geração, né? Meu avô morreu ano passado, se ele tivesse vivo, ele ia fazer 91 anos esse ano. Então, assim, é uma É, geração, né? Bem. Não foi, em hipótese alguma, por mal, mas foi algo que me fez muita falta, né? E aí, na sim. adolescência, essa falta gritou muito, porque como eu tinha problemas com a minha mãe, como a diferença da geração era muito grande para eu me comunicar com meu avô e com a minha avó, né? Porque chega na adolescência, fica um buraco gigantesco, principalmente para avós, né? Bem, né? Não é como agora. Agora a gente vê que as gerações elas estão se entendendo, né? Você consegue ver, por exemplo, eu me dou bem com os meus filhos, que se dão bem com os avós, né? Tem essa coisa. Mas eu lembro de uma época que tinha essa distância muito grande, um pensamento muito retrógrado, né? Um negócio assim muito. Hoje as pessoas estão se atualizando, né? Tá todo mundo com esse monte de informação que vai recebendo, a pessoa vai se atualizando, vai. Então, assim, eu fiquei muito isolada, né? Porque eu não tinha mãe, aí eu perdi o vô e a avó, eu perdi. Eu senti que eu perdi, porque eu não tinha mais o afago, o contato, as conversas, eu perdi na adolescência. Casei adolescente, aos 17 anos, né? Ah, caramba.
Casei adolescente. Eu casei com 20, já disseram que eu casei muito nova. Pra que que você fez isso? Imagina com 17. Pois é, com 17 anos. Fico imaginando minha filha casada, como assim, né? Porque antigamente, a gente amadurecia mais rápido, né? Agora, Muito mais rápido. agora essa galera tá demorando um bocado aí pra amadurecer. É. E, então, assim, quando eu tornei a perder meu avô, né? Então, a sensação que eu tive foi... Agora eu perdi os pais todos que eu tive na vida, né? Na verdade, eu fui uma sortuda. Depois eu fui, né? Você vai reeditando. Mas eu fui uma É. sortuda. Eu tive 2 pais. Ressignifica Mas, mesmo. mas o luto... E o luto não é só de gente que morreu, né? Toda perda significativa é um É divórcio, um geral, luto. né? É. Uma Um amizade noivado que que rompe. acabou. Uma É. amizade que rompe. Uma vez eu atendi uma mulher que me marcou muito, porque ela chegou em casa e ela encontrou na sala da casa dela o marido transando com a melhor amiga. A vida dela foi destruída. Que Mas eu luto. penso que não foi destruída por causa deles. Foi destruída Uhum. porque ela permitiu que aquela Claro. situação... Então, assim, quando eu conversei com ela, já tinha passado, tipo assim, 15 anos do acontecido. E ela ainda vivia aquele mesmo luto. Ela nunca mais tinha tido nenhuma amiga. E ela nunca mais tinha conseguido nenhum namorado. Ela, sabe? E ela ficou isolada na solidão. E uma das piores dores que um ser humano pode viver É a é a dor solidão. da solidão. É muito terrível. Muito interessante aqui, toda essa questão, né, da depressão emocional, o diabo, o inimigo das nossas almas, quando ele não consegue nos matar, ele nos fere, né? Essa é a grande questão das feridas, dos ataques do maligno. Sempre na mente, sempre no coração, ainda mais nós estamos mulheres, muito na alma, né? Muito nas frustrações, muito nos abandonos, nas traições, nos vazios. E as questões que a gente vive emocionalmente se torna uma plataforma para o inimigo das nossas almas fazer casa. E a gente permite, né? Você falando isso, muita coisa aconteceu porque ela permitiu. E é verdade, né? A gente muitas vezes se permite sentar, encostar, sentar, deitar e ficar naquela situação. Davi, para mim, é um dos exemplos, assim, mais... Se a gente pode tentar dar uma solução espiritual, né? Que a gente sabe que psiquiatras são necessários muitas vezes, em muitos casos. Medicação é necessária em muitos casos para a estabilização do humor. A gente sabe que a psicologia, a psicanálise é essencial nesses casos, mas a gente sabe que existe um vácuo espiritual que a medicina não resolve, né? E nesse Corpo, vácuo alma e espírito, espiritual, né? corpo, alma e Corpo, alma e espírito. Exato. tem que cuidar E disso. nesse vácuo espiritual, eu pego o Davi aqui, que aí, no caso, se torna uma depressão espiritual. E aí eu vou ler aqui para vocês o Salmo 32, 3 e 4, que é um símbolo, né? Dessa angústia física, emocional. Depois vai para o Salmo 55, depois para o 42, essa evolução do que é o emocional e o espiritual, né? Enquanto me calei, quando Davi pecou com Batseba, né? Enquanto eu me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer. Olha só, o dia todo, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, meu vigor se esgotou como o calor da seca. Uma pessoa depressiva, ela fica mesmo sem vigor, sem alegria, sem sentido na vida, sem ânimo, né? Aí ele vai para o Salmo 55, 2, 4, 5. Depois eu posso deixar as referências. Estou perturbado e ando perplexo, né? Meu coração dispara dentro de mim ao pânico, ataque de ansiedade. Ó, o coração, né? Acelerando, uma pressão no peito, uma angústia, essa angústia sentida, né? O pavor da morte me domina. Medo de morrer ou desejando a morte. Quantas vozes, né? Se joga. Bebe esse remédio, bebe vários remédios, né? Dorme, é melhor, dorme por muito tempo, né? Para essa dor passar. Temor e tremor me sobrevêm e o horror toma conta de mim. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Uma pessoa deprimida, ela só chora. Às vezes chora sem saber por quê, né? E qual é, assim, uma grande solução que eu vejo que o próprio Davi, com a sua vida, com a sua vivência com Deus ali no pastoreio dele, né? Com a harpa,
O louvor, ele é muito libertador também. No Salmo 42, ele dá a solução, os passos, né? E aí, se vocês puderem anotar, vai Tinha ser muito separado o legal. Salmo 42 É, mesmo. ó, por primeira coisa, fazer perguntas. Faça perguntas. Essa dor é plausível? Essa tristeza é plausível? Isso é racional? Existe mesmo essa possibilidade disso acontecer? Davi Duvidar, fala, né? porque duvida Duvidar. do que a tua mente pensa, né? Que o nosso cérebro, os psiquiatras e neuropsicólogos dizem isso, o cérebro é burro, ele acredita em tudo que a gente fala, né? E Davi fala assim, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Primeira coisa, faça perguntas, né? Segunda coisa, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Minha salvação e meu Deus. Ou seja, busca conselho com a verdade, né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Minha salvação diz quem Deus é para você. E a última coisa, a minha alma está perturbada dentro de mim, por isso eu me lembro de ti. O Senhor me conceda a sua bondade durante a noite e o seu cântico está comigo. Fale a verdade para si mesma, né? Faça-se perguntas, vá diante de Deus, reconhece o que Deus já fez, traz à memória o que dá esperança, né? E fala com a verdade, combina com a verdade, expõe a verdade para você mesmo. Às vezes eu dou de doida aqui em casa, eu falo, eu sou mais que vencedora. Acordei, botei o pé na fora da cama, vitória, faz vitória. E isso não é só uma palavra de coach, não é só uma chave que você vira mental, é uma chave emocional, uma chave física. E tudo que você faz no físico, o teu cérebro registra, né? Isso é muito interessante. A gente tem, mas sabe quantos minutos? Mais 3. Vamos fechar essa live. Tá, então vou fechar aqui me despedindo do povo. Deus abençoe vocês. Quer falar mais alguma coisa nesses 3 Então, minutinhos? se alguém está passando por um momento desse, né, de depressão, você precisa procurar ajuda. Né? Tem que sair de Falar. dentro da caverna, não pode ficar dentro da caverna. Isso. Sozinha, muitas vezes a gente não consegue, 99% das pessoas não conseguem sair de uma situação dessa sozinha. Você precisa abrir o coração. E outra coisa, quando a gente fala, você organiza o cérebro. Então, você precisa encontrar alguém que te escute com saúde, né? Não é qualquer um, não é a manicure, né? Aceitando. Mas o papel dela não é esse. Então, você precisa encontrar alguém que te escute, né? Que tenha uma escuta confiável, para você abrir o seu coração, para você rasgar o seu coração. Enquanto você está falando, o seu cérebro vai se organizando. E a partir, né, você começa a ver outras possibilidades que você não via antes. Então, é extremamente curador que se fale. Fala, ministra você mesmo. Eu vejo aqui também o salmista se ministrando, né? Porque estás abatido a minha alma. Aí depois ele vem com a resposta, depois ainda o louvarei. Ele mesmo dá esperança para ele se automotiva. Ele é meu Senhor, meu Salvador, meu Rei. Né? Então, é isso que a Dani falou, né? Você se motiva aí. E, minha filha, uma coisa que funciona. Dorme. Você precisa dormir. Ri, se diverte um pouquinho. Precisa dormir com saúde. Né? Eu vi uma pesquisa que neurocientistas fizeram. O ratinho privado de uma noite de sono já ficava com pulsões suicidas. Olha isso. Uma noite de sono. Você está aí, grudada no celular, parou essa live aqui, chega de celular. Porque o seu cérebro tem que descansar umas 2, 3 horas antes de você dormir, porque senão você não consegue dormir. Isso aqui estimula, tem um tal numa luz azul que estimula a gente. Aí você não consegue dormir bem. Aí o teu dia amanhã não é bom também. Então, dorme. Dorme isso feliz. Aí. Dorme em paz. Sem culpa. Te ama. Sem culpa. Sonha com Jesus. Sonha com ele. A gente ficou direitinho, 9h20. E aí a gente se despede aí. Eu vou tentar botar a live no feed, no IGTV, para vocês assistirem de novo. Vamos fazer a nossa foto da live. Eu vou desativar aqui os comentários. Sorria.